Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Santos e mais uma vez eu estou aqui com vocês para apresentar dicas para o ArcGIS. E eu quero apresentar um assunto bastante conhecido da comunidade, que é a delimitação de bacias hidrográficas. Sendo que hoje eu vou apresentar, que não tem lá no site, como fazer a delimitação de bacias hidrográficas com o ArcHidro, que é uma extensão gratuita. Não tem custo, você pode instalar esse ArcHidro e habilitar essa ferramenta para fazer análises com bacias hidrográficas, ArcHidro Tools. Então já tenho ele aqui instalado, quero delimitar uma bacia hidrográfica através dessa sequência de processos que estão aqui delimitados na minha tela. Bom, o que você vai precisar para fazer a delimitação da sua bacia hidrográfica? Primeiro você vai precisar de um MDE ou DEM. MDE, Modelo Digital Elevação, ou em inglês Digital Elevation Model. Então tem aqui uma apresentação que eu estou montando, que eu vou terminar de montar quando acabar esse vídeo. Você providenciando o seu MDE, você consegue ter um insumo principal para fazer a delimitação da bacia. Então, consiga o seu MDE, pode ser o SRTM, que é o mais comum, né? O pessoal utiliza. Ou pode ser um modelo de elevação gerado a partir das curvas de nível da restituição, se você fez aquisição de aerolevantamento e houve a restituição do terreno, você pode ter as curvas de nível e também o MDE. Feito isso, você configura o ArcHidro para processar os dados dentro de um arquivo File Geodatabase, para gerar os resultados lá. E no ArcHidro tem essa sequência de processos que você tem que fazer para o seu MDE. Você gera ele, faz download, faz o mosaico, se forem arquivos muito separados. Você reprojeta, faz a reprojeção, se não foi feito, para o sistema de coordenadas planas. Então é importante executar esses passos. Aqui são alguns balões com os processos, daqueles mesmos processos que você viu lá no ArcMap. Tem aqui alguns balões onde você pode visualizar os processos. Primeiro você gera o MDE e carrega o seu MDE já no sistema plano no processo. Depois você executa o algoritmo FillSyncs, que é para preencher depressões e erros no modelo de elevação, e vai gerar um novo modelo de elevação. A partir desse modelo de elevação que ele vai criar, você pode executar o Flow Direction, Flow Accumulation, Stream Definition, Stream Segmentation, Catchment Grid Delineation, Catchment Polygon Processing, Drainage Line Processing, Adjoint Catchment Processing, Drainage Point Processing, Batch Point Generation, Watershed Delineation e exporta o resultado para o Shapefile. Então vamos fazer isso lá no ArcHidro. Tem aqui o meu processo do ArcGIS, já tem o meu DEM recortado, corresponde à região de Brasília. Então tem aqui o DEM, que corresponde à região de Brasília. Já foi recortado e foi transformado no sistema de coordenadas planas UTM Datum Sigma 2000 Fuso 23 do hemisfério sul. É o sistema de referência dele. E esse é o SRTM com resolução espacial de 30 metros. Tamanho do pixel de 30 metros. Então já tem o SRTM. Então primeiro tem que preencher as depressões. Mas antes de preencher as depressões, eu vou executar aqui nesse campo AP Utilities. Vou selecionar aqui a opção aqui, ó, Set Target Location. Eu vou configurar o local para salvar os arquivos. Onde eu quero salvar o arquivo do ArcHidro? Tem Default Config e a Hydro Config. Se eu clicar duas vezes nesse terceiro, ele está me informando aqui onde ele vai salvar os arquivos. Vai salvar o arquivo neste local. Então você tem que ir até esse local para poder ter acesso aos dados.
Então eu posso mudar esses caminhos. Vou guardar isso aqui. Na verdade vou apontar para o meu. Vou chamar aqui uma pasta processos. E vou configurar aqui. O raster vai ser direto na pasta processos. O vetor tem que criar um file geodatabase. Você abre a pasta processos e você vai criar um file geodatabase aqui, ó, new file geodatabase. Você clica e cria ali o bacias.gdb. Clica em Add. Tem lá para o raster processos, para o vetor processos bacias.gdb. Se der OK, você já configurou o ambiente do ArcHydro onde vai jogar os processos. Aqui no ArcCatalog, você visualiza aqui na sua pasta, os processos vão sendo criados aqui. Então vamos lá. Primeiro processo, a minha lista desapareceu daqui, né? Deixa eu ver se eu consigo estar na memória ainda. Hahaha, não está. Pronto, já estão aqui os processos que eu vou executar. Vou deixar aqui num canto onde ele não atrapalhe ninguém. Então você consegue acompanhar os processos que tem que ser executados. Primeiro processo, FieldSyncs. Então você tem o seu modelo de elevação, você vai rodar o FieldSyncs. Beleza. Terrain Preprocessing, Then Manipulation, FieldSyncs. Você informa o DEM, que é o nome do seu modelo de elevação, e ele vai gerar um arquivo com o nome de Field. Clique em OK, FieldSyncs vai ser executado. FieldSyncs foi executado e agora você pode desligar esse modelo de elevação, porque agora este é o seu modelo de elevação. Pode manter ele desligado e recolher aqui, porque vão gerando muitas camadas, né? Próximo processo, Flow Direction. Terrain Preprocessing. Tem aqui o Flow Direction. Você vai informar o seu DEM, que é o fio, ele já entende que é o fio. Cuidado para não trocar pelo seu. E vai gerar um arquivo FDR, que é o Flow Direction. Flow Direction criado. Esse é um raster, que é um Flow Direction. Você pode manter ele desligado. E gerar o próximo dado. Flow Accumulation. Terrain Preprocessing. Tem aqui, ó, Flow Accumulation. Ele vai entender que já está no seu mapa o FDR e vai gerar o FAC. Você clica em OK, ele vai gerar o Flow Accumulation. Alguns processos são um pouquinho mais demorados que outros, né? Depende também do tamanho do modelo de elevação. Se você selecionou um mosaico de uma área muito grande, os processos podem ser mais pesados. Flow Accumulation criado. Este é o seu Flow Accumulation. Se ele não estiver muito legível, você pode trocar a simbologia dele para classificado. Troca aqui, pode ser 14 classes. Troca uma rampa de azul que vai para o vermelho, troca a primeira classe aqui para branco, como a gente fez lá num outro tutorial no Spatial Analysis, que é o Flow Accumulation, tá vendo? Olha, ele desaparece.
Eu só liguei para você ver mesmo visualmente. Tem uma coisa interessante aqui que é o Bookmarks. Você pode salvar essa visualização em Bookmarks, Create Bookmark. E toda vez que você der zoom, que você quiser voltar para a visualização, só vir aqui em Bookmarks e ele vai enquadrar na sua tela. Vamos ver se ele está criando os dados lá nas partes aonde a gente gerou. Vou atualizar, refresh, e vou ver aqui, ó. Ele está criando dentro de processos FAQ, FDR, fio e em bacias.gdb. Não tem vetor ainda, mas quando tiver ele vai criar aqui dentro. Então, se algum processo não ficou bem, você vai definir um limiar, um limitador para algum processo e não ficou legal, você pode vir aqui, remover o raster do mapa. Você pode ir na pasta e excluir o raster, que não ficou muito legal. Daí você vai e gera novamente. Próximo processo, String Definition. Tá aqui, mesmo processo. Sendo que agora ele vai gerar para toda essa área a drenagem. E aqui você tem que testar os limiares. Entendeu? Se você botar quanto maior, o menor for o número que você coloca aqui no número de células, maior será o nível de detalhe dos rios. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um teste com 1000. E vai gerar um arquivo str. Vamos ver com 1000 como ele ficou. Aqui você vê que ele gerou os córregos. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu ligo o modelo de elevação e vejo como está essa situação aqui. Eu posso até botar um estilo para o modelo de elevação. Não sei se aqui mesmo, aqui embaixo. Isso aqui. Vou botar um Rio Shade, deixa eu ver como é que fica. Não me ajudou muito não. Tem essa rampa de cores aqui para me ajudar, não ajudou em nada. Esse não ficou muito bem representado. Vou testar outro. Você vê agora, você visualiza o nível de detalhes dos córregos nas bacias. E o nível de detalhe aqui ficar de acordo com o que você precisa é o limiar para gerar esse arquivo str. É um raster. Depois o raster vai ser vetorizado. Então é importante notar qual desses atende ao seu trabalho. Vou retornar aqui para o padrão. É preciso visualizar. Eu coloquei o limiar de 1000 para gerar esse cara. Bookmarks. Voltar lá para visualização padrão. Desliguei a camada, desliguei o SRTM. Próximo passo, String Segmentation. Tirei em Pre-Processing. Aqui, ó, String Segmentation. Ele vai pedir vários parâmetros, que é o Flow Direction. Vai gerar o String Grid, que é esse que a gente acabou de gerar. E vai dar saída num strlnk. Você manda executar, que ele vai gerar. String Segmentation. Esse arquivo aqui, que é bem parecido com esse outro que nós criamos. Tá aí. Maravilha. Próximo processo. Quem é? Catchment Grid Delineation. Tira em Processing. Catchment Grid Delineation. Você vai gerar agora as microbacias. Ele vai entrar com Flow Direction. Vai gerar com esse String Segmentation que a gente acabou de criar. Vai gerar um CAT. Vai gerar as microbacias e o processo pode demorar. Dependendo do tamanho da área. Foi rápido. Beleza. Aqui o CAT. São as microbacias. Para visualizar melhor. Você também pode acessar as propriedades deles, trocar
a simbologia para valores únicos. No caso aqui, escolher uma rampa de cores qualquer, pode ser essa mesmo, ok? Você vai ver as microbacias geradas pelo ArcHidro. Beleza? Bookmarks. Tá aí as microbacias. Ok, posso desligar. Próximo processo, Catchment Polygon Processing. Vai gerar um arquivo vetor no tipo polígono para aquelas microbacias. Terrain Preprocessing, Catchment Polygon Processing. Tá aqui, vai entrar com o seu cat e vai dar saída no catchment. Só dar OK e esperar a vetorização das microbacias. Devo fazer uma pausa se for muito demorado. Não, foi rápido. Aqui gerou nosso primeiro vetor, catchment. E aqui na pasta agora com certeza tem um catchment aqui, tá vendo? Dentro desse file GeoDatabase. Todos os vetores daqui para frente que foram sendo criados serão armazenados dentro desse file GeoDatabase. Até aqui é a vetorização daquelas microbacias. Posso ligar as microbacias, que é o cat. Vou colocar aqui a simbologia dele para uma cor mais agradável ao meu gosto. Essa, por exemplo. Aqui são as microbacias convertidas para vetor. Maravilha. Tudo certo por enquanto, nenhuma mensagem de erro. Agora vamos gerar a rede de drenagem. Vamos transformar a rede de drenagem, que é um raster, que é esse cara aqui, em vetor, com o algoritmo Drainage Line Processing. Drainage Line Processing. Aqui é importante o aviso que ele dá. Por favor, salve o documento do ArcMap antes de continuar. Então você faça isso. File, Save As, C, arquivo, documentos. Vou botar aqui, arquivo, pode ser. Salve o documento antes de gerar Drainage Line Processing. Documento salvo, posso gerar rede de drenagem. Drainage Line Processing. Ele vai entrar com camadas que geramos anteriormente e vai gerar um arquivo chamado Drainage Line. Clique OK. E ele vai vetorizar a rede de drenagem. Esse processo está sendo rodado na máquina virtual. Como você pode ver, esse botão Unity aqui é do Unix, do Linux, Ubuntu. Então o Windows está sendo emulado na máquina virtual. O sistema principal Linux. Isso é um computador Core i7 com 8 GB de RAM. Gerou a rede de drenagem no formato vetor e não custa lembrar que ela está armazenada dentro daquele file GeoDatabase. Aqui estão os nossos códigos. Vou mudar a cor dele para vermelho. Vou ligar o DEM e aqui visualizar melhor os meus rios com um limiar de 1000 que eu utilizei para esse SRTM 30 metros, região de Brasília, capital do Brasil. Então você pode baixar o limiar se você quer uma drenagem muito mais complexa. Pode olhar um pouco o processamento, mas você consegue gerar. E agora a nossa rede de drenagem já foi gerada no formato vetor. Beleza? Próximo passo.
Adjoint Catchment Processing. Terrain Preprocessing, Adjoint Catchment Processing. Entra com a drenagem, o catchment, e vai gerar esse adjoint catchment. Vou fazer uma pausa no meu vídeo. Então tem aqui, ele me dá uma janela dizendo que esse Adjoint Catchment Processing foi gerado e é também subbacia, só que num nível de detalhamento um pouco maior, que o arquivo precisa desse Adjoint Catchment para fazer a delimitação das bacias. Agora eu vou ligar aqui o SRTM, vou desligar o Adjoint Catchment e vou ligar a rede de drenagem como eu fiz naquela hora. Então estou focando aqui numa área que tem uma bacia hidrográfica, várias bacias, subbacias aqui, e eu quero que o software delimite até as microbacias. Mas eu quero que o software delimite a bacia automaticamente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar o caminho das drenagens e marcar pontos. Eu tenho que marcar um ponto aqui para que o software entenda onde começa a bacia e ele vai delimitar, vai gerar a bacia. Para isso a gente precisa marcar os pontos da drenagem. E é essa função aqui que faz, ó, Drainage Point Processing. Então você pode executar também. Vamos lá. Aqui está ela, Drainage Point Processing. Ele vai pedir os arquivos que você já tem, só clicar em OK. É muito tranquilo delimitar a bacia hidrográfica no ArcHidro. Gerando os pontos de drenagem e o software vai indicar para você onde que começa e onde que termina. Pronto, os pontos de drenagem foram criados. Vou mudar de cor aqui para não confundir muito com a minha drenagem. Vou colocar amarelo. Sem cor de preenchimento, filho, sem outline. Então, ficou estranho. Isso aqui. Esses aqui são os pontos de drenagem para gerar as bacias hidrográficas. Então, para você gerar a bacia, você tem que fazer uma delimitação de um ponto, sabendo onde é o limite da bacia. Aqui, por exemplo, se eu focar numa região para que você possa entender melhor isso. Aqui. Já fiz um teste, ficou bom o resultado. Esta região desliga os pontos. Essa região aqui, por exemplo, eu quero delimitar esta bacia hidrográfica. Eu quero que o software faça mais ou menos um polígono em volta disso aqui. Assim. Então, para eu fazer isso, eu preciso dizer para o software aonde que começa a minha bacia. Eu preciso marcar um ponto, né, indicando essa posição. Com esse Drainage Point que eu gerei, no caso aqui, tá vendo? Tem todas essas microbacias que tem aqui as drenagens. Eu posso dizer
que eu quero marcar meu ponto aqui. E a partir daqui ele vai gerar a bacia nessa região. Para fazer isso, o que você tem que fazer? Tem a ferramenta aqui que parece um X amarelo, que também consta lá nos nossos scripts. É o Batch Point Generate. Você clica nela, ele vai gerar um arquivo com o nome de Batch Point. Só clicar em OK. Depois, ele vai habilitar para você uma cruz. É um cursor em forma de cruz. Você tem que marcar onde que você quer gerar a bacia. Então eu vou marcar em cima desse ponto que do Drainage Point gerou. Estou dizendo que é aqui que ela começa e dou um nome para a bacia. Bacia teste 1. É o nome da bacia e a descrição pode ser a mesma. Bacia teste 1. Clique em OK. E aí ele vai gerar esse Batch Point. Então, se eu digo que começa ali, vai subindo. Deixa eu desligar o Drainage. Aqui é a área da minha bacia. E vai subindo e o software tem que delimitar dessa forma. Então, marquei o ponto, eu rodo o último algoritmo. Clico nesse menu aqui, ó, Watershed Processing, Batch Watershed Delineate. Ele vai procurar o Batch Point, que eu já gerei, o Flow Direction, String Grid e outros carinhas, e vai sair com o nome de Watershed. Só clicar em OK e ele vai delimitar a bacia hidrográfica. Aqui. E assim a bacia hidrográfica foi delimitada. Deixa eu colocar uma simbologia nela sem preenchimento. Cor de espessura de contorno 2. E aqui a cor verde. Aí está a delimitação da bacia hidrográfica. Watershed Delineation foi o último processo. A bacia já está definida. Eu posso consultar a tabela de atributos. Se o nome que eu dei, ele vai gravar aqui na tabela. Então, se você conhece essa bacia que passa pelo seu município, basta você dar o nome verdadeiro dela. Vou ter aqui bacia teste. E você pode usar esse Batch Point e marcar 2. Marquei um só. Vou marcar 2 agora para fazer um teste. Vou remover o Watershed Point, Batch Point. Isso agora eu vou executar aquilo que eu disse. Eu vou lá na parte dos arquivos. Se não tiver atualizado, agora está. Vou apagar o Watershed de dentro do file Geo Database. O Watershed Point e o Batch Point. Agora eu tenho aqui meu Drainage Point. E pegando aquele mesmo exemplo lá, eu quero delimitar 2. Ou mais de 2. É só você marcar os pontos. Aqui, pegando esse exemplo aqui mesmo, né? Ela veio para cá, tem uma outra que sobe aqui. Vamos delimitar outra também. Aqui os pontos. Clica na ferramenta amarela, Batch Point, OK. Quando surgir a cruz, você clica em cima da área que ela começa, a bacia, e dá um nome para ela. Bacia teste 1. Depois faz um outro clique. Bacia teste 2. Daí você pode executar o algoritmo novamente. E ele vai gerar as 2 bacias.
As duas bacias foram criadas. Então esse foi o tutorial para delimitação de bacias hidrográficas no Arquihidro. Muito fácil, nenhuma dor de cabeça, só precisa executar tudo corretamente, para que não dê erro e não funcione. Você tem que trabalhar lá, ó, com o dado no sistema plano. Você vê o tamanho desse DEM aqui, ó. É a Brasília toda, tá vendo aqui até o rio principal de Brasília. Não houve uma mensagem de erro, não deu uma mensagem de erro, o Arquihidro funciona. Estou rodando na máquina virtual. Se na máquina virtual o desempenho é bom, na máquina real também o desempenho deve ser melhor ainda, para fazer a delimitação das bacias, subbacias. E tem outros algoritmos aqui do Arquihidro que você pode explorar ou consultar na internet, mas o principal está aí, bacia delimitada, já está com atributo. Basta agora você colocar em prática essas dicas. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, não esqueça de curtir nossa página, não esqueça de divulgar nossos posts e ajudar o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima.